Amém? Que momento precioso. Como é bom louvar ao nosso Deus, amém, amados? Como é bom render graças a Ele, como é bom cantar ao nosso Deus, como é bom, como é bom. Uma lâmpada muito sofisticada, com acabamento em ouro e um design impecável, foi colocada sobre uma mesa. Ela brilhava intensamente, iluminando todo o quarto e sendo admirada por todos que passavam. Certa manhã, a lâmpada pensou: eu sou incrível. Veja como eu brilho. Esse fio preto e feio pendurado atrás de mim estraga a minha estética. Eu não preciso dele. A luz está em mim. Com um solavanco, a lâmpada se desconectou da tomada. No mesmo milésimo de segundo, o brilho desapareceu. Ela continuava sendo de ouro, continuava tendo um design impecável e ainda estava no lugar de destaque. Mas ela não era mais uma lâmpada. Era apenas um objeto frio de metal. Ela tinha a aparência, mas tinha perdido a essência. Horas depois, o dono da casa entrou no quarto escuro. Ele não tentou consertar o vidro nem polir o ouro. Ele apenas pegou o fio e o empurrou de volta para a fonte. Instantaneamente, a luz voltou. A lâmpada entendeu, então, o segredo. O brilho não era dela. Ela era apenas o canal por onde a energia passava. Bem, o que é que nos lembra essa história? O que é que vem na mente de vocês? Que passagem bíblica lembra vocês sobre essa história? Vem algo na mente dos irmãos? Nos lembra a passagem da videira. Jesus, Ele é a videira. Ele é a nossa videira verdadeira e nós somos os seus ramos. A lâmpada, ela estava no lugar de destaque. Ela achava que por si só era autossuficiente, mas ela precisava estar conectada a algo para poder brilhar. E como servos do Senhor, não somos diferentes. Precisamos estar em Jesus, né? Então, como servos do Senhor, como filhos de Deus, como os discípulos de Cristo, como corpo, como noiva do Senhor, precisamos fazer algo para podermos pertencer a Ele e agirmos, que é o nosso tema do ano. E o que seria isso? Vamos abrir João capítulo 15. João 15, do verso 1 ao 5. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Jesus, Ele é a nossa videira. Ele é o nosso centro. E Deus é aquele que cuida de tudo. Né? Jesus, Ele é a videira e tem o lavrador, ou seja, o agricultor, também outras versões falam. E Deus, Ele é quem cuida de tudo. Ele tira aqueles do meio do seu povo. Fala aqui, né? Ele fala o quê? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Né? Parece pesado, né? Cara, eu não estou dando fruto. Deus tira do meio. Mas aqui Ele está falando algo muito forte para nós pensarmos. Existe uma meditação do Jay Haley, alguma coisa que ele diz assim, que ele fala o seguinte: esses versículos nos ensinam que existem tanto os falsos como verdadeiros crentes. Existem ramos na videira que parecem estar unidos no caule principal, mas não produzem qualquer fruto. São homens e mulheres que aparentam ser membros do corpo de Cristo, porém, no último dia,
ficará comprovado que não possuem qualquer união com Ele, né? Então, assim, aqueles que Deus tira do nosso meio, do meio do seu povo, são aqueles que não produzem nenhum tipo de fruto, né? Parece ser forte, né? Será que eu estou produzindo? Será que realmente estou com o Senhor? Será que realmente estou unido com o Senhor? E tem aqueles que Deus poda, né? Para quê? Para que dê mais frutos. Ou seja, aqueles que Deus fortifica, aqueles que Deus restaura, né? Então, está dando fruto, está produzindo, está vivendo uma vida comigo. Então, vamos restaurando, vamos limpando, vamos tirando do meio aquilo que impede de produzir, aquilo que impede de frutificar. Então, nós somos chamados por Deus para viver uma vida com Ele e para Ele. E essa vida está em Cristo Jesus. Ele é o centro de nossas vidas, de nossa caminhada. Acabamos de cantar uma canção, né? Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo o coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos os teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre prevalecerá. Do teu amor, quem poderá nos separar? És fiel e para sempre. Teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande rei. Esse é o nosso mestre. Esse é o nosso Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. E a nossa vida deve estar em Cristo, porque Ele é tudo na nossa vida. Para fazermos parte do corpo de Cristo, precisamos fazer algo. Ele nos chama para algo, Ele nos chama para estarmos com Ele. E te convido a folhear um pouquinho a tua Bíblia, lá em João capítulo 1. Nós somos chamados por Senhor, para fazermos parte da família da fé, para fazermos parte do corpo, para fazermos parte da noiva, para sermos chamados filhos de Deus, precisamos fazer uma coisa. Fazer algumas coisas, na verdade. João capítulo 1, verso 12 e 13 diz o seguinte: Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Olha só. Para sermos chamados filhos de Deus, para fazermos parte do corpo de Cristo, para fazermos parte da igreja do Senhor, precisamos crer. Crer que Ele existe, crer que Ele é Deus, crer que Ele é Senhor, crer, aceitar o seu sacrifício, confiar, acreditar que Ele morreu em uma cruz para nos salvar. É isso que nós precisamos. Quando nós cremos, quando nós aceitamos essa verdade, nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E aí nós nos tornamos corpo de Cristo. Nos tornamos família de Deus. Outro versículo, está lá em Lucas 9, 23, não precisam abrir. Diz o seguinte: Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Para fazermos parte da família de Deus. Para sermos cristãos. Para fazermos parte do corpo de Cristo. Precisamos crer nele. Precisamos aceitar o seu sacrifício. Precisamos confessar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Precisamos o quê? Negar a nós mesmos, negar o nosso eu, negar as nossas vontades, tomar diariamente a nossa cruz e segui-lo. E o que seria tomar diariamente a nossa cruz? Tomar diariamente a nossa cruz quer dizer que devemos todos os dias morrer para nós mesmos. Todos os dias negar o nosso eu, a nossa vontade, estar disposto a sofrer pelo nome de Cristo. Estar disposto de entregar a nossa própria vida por Ele, se for o caso. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos negando a nossa cruz diariamente? Será que estamos buscando diariamente o Senhor? Será que estamos realmente buscando o Senhor todos os dias da nossa vida, renunciando o nosso eu, renunciando a nossa vontade, renunciando os nossos pensamentos pecaminosos, renunciando os nossos nosso mau desejo? É isso, para fazermos parte da família de Deus, precisamos crer que Ele existe, precisamos estar com Ele, precisamos tomar diariamente a nossa cruz e segui-lo. João Calvino diz o seguinte: não somos de nós mesmos. Tanto quanto possível, devemos nos esquecer de nós mesmos e de tudo que é nosso. Por outro lado, somos de Deus.
Portanto, devemos viver e morrer por Ele. Que a sua sabedoria e a sua vontade, portanto, governem todos os nossos atos. Ou seja, não somos de nós, amados. Nós pertencemos ao Senhor. Trabalhamos, pertencemos ao Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Devemos todos os dias renunciar ao nosso eu e deixar que o Senhor governe a nossa vida, porque Ele é o dono, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso soberano, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso mestre, Ele é Deus. Então devemos deixar que Ele governe todos os nossos atos. Para isso precisamos renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade. Será que é fácil? Por que não conseguimos fazer isso? Por que deixamos que o nosso eu prevaleça? Por conta da nossa carne. Por conta que nós somos carne, somos falhos, somos pecadores. Nós queremos fazer aquilo que nos agrada, aquilo que eu quero fazer, aquilo que está no meu pensamento, aquilo que está no meu coração. É muito mais cômodo eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem, aquilo que me dá um descanso, aquilo que me deixa mais relaxado, do que eu sair e fazer algo que Deus quer. Do que eu sair e fazer uma ordem que Deus nos deu. Do que eu me levantar e servir ao Senhor de alguma outra forma. É muito cômodo nós chegarmos na igreja, sentarmos ou ficarmos de pé, cantarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas e o que mais? O que mais precisamos fazer? Será que é só isso? Será que é só isso? Ficar sentado? Será que é só cantar, louvarmos, terminou o culto, vamos embora? Não. Precisamos renunciar mais das nossas vontades. Precisamos fazer mais para o reino de Deus. Amém? Continuando. Verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só, assim como a lâmpada não poderia ficar acesa sem aquele cabo preto que ela achava que deixava ela feia, conectado na tomada, assim somos nós. Precisamos estar em Cristo, precisamos permanecer em Cristo. Como vamos servir ao Senhor? Como vamos pertencer a Ele? Como vamos dar bons frutos? Um bom testemunho, sermos uma igreja que prega a palavra, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, se não permanecermos no Senhor. Como nós vamos conseguir fazer tudo isso? Olha só o que ele falou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nós só conseguimos fazer algo para Deus se estivermos na videira. Quando um galho sai da árvore, o que acontece com ele? Ele morre. Ele morre, não serve para mais nada, a não ser ser jogado fora, fazer fogo, lenha, algo do tipo. Da mesma forma somos nós. Se não estivermos permanecendo no Senhor, conectados em Jesus, que é a nossa vida, que é o nosso mestre, aquele que nos dá o nosso combustível, aquele que nos ajuda a darmos bons frutos. Se não estivermos nele, nós morremos. Nós morremos. Porque nós precisamos do Senhor para sobreviver. Nós precisamos do Senhor para fazer algo bom. Nós precisamos do Senhor para dar bom fruto. Uma árvore só dá bom fruto se ela recebe um nutriente, se ela recebe a vida, se ela recebe aquilo que faz ela viver, ela trabalhar. Se ela não recebe esse nutriente, ela não serve para nada. Se uma árvore não dá uma árvore que é frutífera, que é para ser frutífera e não dá bom fruto, ela não serve para nada. Assim somos nós, precisamos de Deus, precisamos estar no Senhor. Só conseguimos fazer algo para o Senhor se permanecermos em Cristo. E Ele mesmo nos falou, né, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Está lá no verso 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Se nós estamos no Senhor, nós conseguimos servir ao Senhor. Se nós estamos no Senhor, conseguimos fazer algo para o reino de Deus. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem o Senhor, nós não conseguimos. Você consegue orar se não for pelo Senhor? Você consegue ler a Bíblia se não for pelo Senhor?
Você consegue vir à igreja se não for pelo Senhor? Quantas vezes nós, do dia a dia, da semana, não estivamos cansados e tudo? Cara, não estou a fim de ir para a igreja hoje. Estou cansado, meu corpo está exausto. Acontece, amados. Acontece quando a semana é puxada. Você quer descansar, você quer ficar em casa. Mas você veio por quê? Porque você ama o Senhor. Porque você serve ao Senhor. Porque você tem um Deus. Porque você tem um Senhor na sua vida. Porque você precisa desse Senhor. Nós sem Ele não conseguimos fazer nada. Então, como vamos servir na igreja se não estivermos em Cristo? É muito lindo vermos os irmãos adorando, servindo aqui no louvor, seja na salinha do Ministério Infantil, seja nos adolescentes, seja nos jovens. É muito bom, amados. Mas será que servir ao Senhor se resume só a isso? Limpar aqui as cadeiras, organizar as cadeiras, ajeitar o palco, né, aqui. Ajeitar o palco, então, servir. Então, minha cota da semana, do dia já acabou. Limpar o banheiro ali, ninguém gosta muito de limpar o banheiro, né? Mas limpar o banheiro, servir à igreja, servir ao Senhor. Será que se resume só a isso, servir ao nosso Deus? É muito bom vermos os irmãos servindo, isso é bom. Mas servir ao Senhor se resume somente a isso? Estar em Deus se resume somente a isso? E o nosso papel lá fora? E o nosso id? Ide pregai por todo mundo o Evangelho. E esta cidade que precisa ouvir do Evangelho do Senhor. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos anunciando o Evangelho onde nós estamos? E o nosso bom testemunho? Fora da igreja? Ou dentro da igreja? É fácil servir. Você vem, faz algo, limpa algo, organiza algo, guarda os instrumentos, guarda o som, organiza as cadeiras, limpa o que tiver que limpar, pronto. Servir a Deus, servir a igreja, está tudo certo. Mas e fora? E o teu testemunho? E a tua vida com Deus? Será que realmente você está permanecendo em Cristo? Se fora você não dá um bom testemunho, se fora você não fala de Jesus, se fora você não mostra para as pessoas quem é o teu Senhor, será que você realmente está em Jesus? Na igreja é fácil. Mostrar para os irmãos na igreja que você faz algo dentro da igreja é fácil. Precisamos agir, amados. Porque Deus, Ele nos dá dons. Os nossos dons e os nossos talentos. O que é que nós vamos fazer com os dons e os talentos que Deus nos deu? Só podemos fazer essas coisas se estivermos em Cristo. Pois se fazemos tudo isso pensando em nós mesmos, estamos errados. Se servirmos ao Senhor pensando, eu vou para o louvor, porque aqueles irmãos ali tocam muito ruim, eu sei tocar melhor. Eu vou para a salinha, porque aquelas professoras ali não conseguem segurar as crianças. Eu vou lá, eu sei fazer, e eu vou segurar ali e deixar todo mundo quieto. Eu vou mostrar que eu sei fazer. Será que isso é servir ao Senhor? Será que isso é permanecer no Senhor? Não, amados. Eu vou fazer algo para Deus, não pelas pessoas. Não para mostrar para as pessoas que eu sei fazer algo. Eu vou servir ao Senhor porque eu o amo, porque eu o adoro, porque Ele é o meu Deus, porque Ele é o meu Senhor. Só fazemos algo para o Senhor quando o amamos. Então aqui podemos perceber que um verdadeiro cristão é aquele que permanece como um ramo naquele que é a videira. É aquele que permanece em Cristo e assim pertence a Ele e age de forma correta, serve de forma correta. O verdadeiro discípulo tem uma vida transformada, anda segundo a vontade de Deus e produz frutos. Ele age em prol do reino de Deus com seus dons e talentos. Esse é o verdadeiro discípulo do Senhor. Esse é um verdadeiro cristão. Quando ele está disposto a fazer algo realmente para o reino de Deus. Quando temos uma vida transformada. Para termos uma vida transformada, precisamos estar em Cristo Jesus. Um comentarista, J. Park, diz o seguinte: a essência do cristianismo não são os padrões de crença e nem de comportamento. É a realidade da comunhão aqui e agora com o fundador do cristianismo vivo, o mediador, Jesus Cristo. Ou seja, a essência de um verdadeiro cristão é estar em comunhão com o Pai, aqui e agora. Precisamos estar em comunhão com Cristo Jesus. Precisamos buscar Jesus todos os dias da nossa vida. Assim como falamos lá no versículo. É o quê? Tomar a cruz diariamente e segui-lo. Precisamos fazer isso todos os dias. Servir ao nosso Senhor todos os dias.
estar em comunhão, aprender mais do nosso Mestre, aprender mais do nosso Deus, conhecer mais Jesus. Como eu vou chegar no irmão ou nas pessoas lá fora e falar de Jesus para elas, se eu não conheço o meu Jesus? Como eu vou mostrar Jesus para as pessoas, se eu não tenho uma comunhão com Ele? Como? Não tem como. Nós precisamos estar em Cristo. Essa é a nossa essência como cristão. É conhecer o nosso Deus, é estar junto com o nosso Deus. Agora eu te pergunto, o que é que nós estamos fazendo com os nossos dons? Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos dá. Estamos permanecendo em Cristo, será? Será que estamos amando, estamos agindo, estamos pertencendo realmente ao nosso Mestre? Trabalhamos aí, pertencer ao Senhor. E agora pertencer é agir. Será que estamos fazendo isso? O que mais precisamos fazer? O título dessa mensagem eu até coloquei assim, não falei no início, mas é permanecendo para pertencer e agir. Permanecendo para pertencer e agir. Nós só conseguimos pertencer ao Senhor e agir para a glória do Senhor se nós permanecermos nele. Se nós estivermos na videira. Se nós estivermos buscando vida no Senhor Jesus. Somente assim, amados. E por toda essa cidade, e pregar as boas novas, amar uns aos outros, termos comunhão uns com os outros, vivermos uma vida que testemunhe Cristo, que Cristo vive, que Cristo reina. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos sair do nosso comodismo, precisamos agir, precisamos fazer algo, precisamos ler mais, precisamos orar mais, precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Como eu faço isso? Nós precisamos viver igreja. Como é que eu faço isso? Como eu vivo igreja? Como eu vivo o cristianismo? Como eu vivo o corpo de Cristo? Servindo. Servindo com os nossos dons. Servindo com os nossos talentos. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Ah, mas eu não sei fazer. Eu tenho vergonha. Eu sou tímido, tá, irmãos? Ficar aqui na frente é um desafio para mim. Sempre foi. Mas assim, nós precisamos quebrar essa barreira. Até falamos isso quarta-feira um pouco sobre isso. O que é que te impede de servir ao Senhor? O que é que te impede? É a timidez? É a vergonha? Você pertence a quem? Ao Senhor. Quem te dá o dom? Quem te dá o talento? É o Senhor. Então use isso. Sirva ao Senhor. Sirva na sua igreja local. Sirva ao Senhor lá fora. Sirva ao Senhor no seu trabalho. Sirva ao Senhor dentro da sua casa. Sirva ao Senhor na faculdade, aonde você estiver, sirva ao Senhor. É isso que nós precisamos fazer. 1 Pedro, os amados podem abrir, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4. Verso 10 e 11. Diz o seguinte. Amém? Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo o bom uso da múltipla e variedade da graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Olha só. Deus que nos dá o dom. Ah, mas eu posso até falar, mas aí não menciona o dom que eu tenho. Tu lê um versículo que não fala o dom que eu tenho. A Bíblia tem outros versículos, amados. Tem outras passagens que falam sobre os dons. Aqui na igreja nós fizemos o curso sobre os dons. Os amados que perderam, perderam. Mas quem sabe, aí vamos fazer novamente. E aí os amados que não puderam participar agora, né? Quero descobrir o meu dom, pastor. Vamos fazer o curso, vamos ler a Bíblia, vamos lá. Certinho, tudo certinho. Ensinar tudo certinho. Existem outras passagens, amados, que falam sobre o dom. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, vai falar sobre os dons. Tem outros dons. Mas o que realmente importa? O que é que nós precisamos? Nós precisamos fazer algo com aquilo que Deus nos dá. Como é que nós servimos ao Senhor com o dom que Ele nos deu?
A nossa vida deve ser entregue totalmente a Ele. Então nós devemos servir a Ele com aquilo que nós temos. Se você sabe falar bem, fale de Jesus, faça algo com a sua voz. Se você tem o talento de tocar, venha, louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor. Se você tem o dom de ensinar, ensine a palavra de Deus. Ensine, faça algo. Use o seu dom, use o seu talento para servir a Deus. Ah, mas eu não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu dom. Sabe como descobre? Servindo a igreja. Servindo dentro da igreja. Faça alguma coisa. Vá ali, está precisando de alguma coisa. Está precisando do irmão que fique ali na recepção. Está precisando do irmão que venha mais cedo, limpe todas as cadeiras. Faça algo. Sirva ao Senhor. Assim você vai descobrindo, assim você vai desenvolvendo, até você encontrar algo. Deus me chamou para isso. É isso que Deus quer que eu faça. Então você vai lá e busca fazer com excelência. Sirva a igreja, amados. A nossa vida é para Deus. Todos nós devemos servir ao Senhor, servir na igreja, seja no louvor, seja na salinha, na organização da igreja, seja na recepção, seja vir antes do culto, limpar tudo, organizar tudo, seja visitar um irmão enfermo. Não vamos esperar só para o pastor visitar todos os irmãos que estiverem enfermos, ou o presbitério. Faça uma visita a você mesmo, faça você mesmo algo. Se mova, se movimente, faça algo para o Senhor. Converse, irmão, você está bem? Tenha comunhão uns com os outros, né? Então vamos fazer algo para o Senhor, porque a nossa vida pertence a Cristo. E nós precisamos permanecer nele e agir para honrar a Ele. Participe das programações da igreja, amado. A igreja tem as suas programações, participe dos cultos, seja da programação dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Faça algo, participe. Se mova, não venha só para o culto à noite, um domingo sim, um domingo não, eu não sei. Mas participe de tudo que tem na sua igreja. Você precisa participar. Participe do GF, amado. Grupo familiar, um momento tão precioso que nós temos de comunhão, de aprendizado, onde nós podemos o quê? Compartilhar aquilo que nós aprendemos. Onde podemos testemunhar para os irmãos aquilo que Deus falou conosco. É um momento precioso, amados. Participe. Participe desse momento precioso. Tenham unidade. Demonstrem amor uns pelos outros. Seja paciente, amados. Eu sei que a paciência para todos é um grande desafio. Para muitos é um grande desafio. Seja paciente uns com os outros. Seja a igreja. Seja um cristão, amados. É isso que nós devemos fazer. Sirva ao Senhor com tudo aquilo que Ele te dá. Tudo aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Ofereça ao Senhor, sirva ao Senhor com a tua vida, com a tua mente, com a tua boca, sirva ao Senhor. No livro Simplesmente Crente, são 3 autores, Michael Horton, Tiago Santos e Elizabeth Gomes, diz o seguinte: aquilo que somos chamados a fazer todos os dias, exatamente onde Deus nos colocou, é rico e compensador. Será que compensa servir ao Senhor? Com toda certeza. É compensador, amados. Aquilo que Deus te dá para fazer, faça bem feito. Sirva com todo zelo, com todo amor, com todo empenho. Se dedique, honre a Ele com a tua vida. É compensador, é prazeroso. Você vai sentir uma alegria, você vai sentir um ânimo. Estou cansado, mas você vai ser revigorado. O Senhor vai te dar uma alegria, uma paz, que somente Ele pode dar. Sirva ao Senhor. Como corpo de Cristo, somos chamados a viver para o Senhor. Estarmos na igreja em comunhão, louvando ao Senhor, prestando atenção em tudo que Ele fala, em tudo que Ele diz. Louvando ao Senhor em cada canção. Hoje foi um momento tão precioso no louvor. Sentir a presença de Deus, a igreja cantando, a igreja adorando. Então faça, se entregue, proclame o nome de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem para falar com você no momento do louvor, no momento da palavra, no momento de oração. Faça algo, haja. Levante as suas mãos, se você quer orar, você ora. Se você quer pular, você pula. Se você quer se ajoelhar, você se ajoelha. Mas faça para Deus. Faça para Deus. Com os seus dons e os seus talentos. Use os seus dons e os seus talentos para o reino. Faça tudo com excelência. Tudo, amados. Jesus é a nossa videira. Nós somos os ramos. Precisamos permanecer nele.
Precisamos estar com Ele, estar nele para termos vida, para servirmos a Ele com excelência. Precisamos estar nele para louvarmos a Ele, para engrandecer o nome dEle. Nós somos falhos, somos pecadores, somos. Mas quando estamos buscando ao Senhor todos os dias, quando estamos no Senhor todos os dias, nós conseguimos fazer algo para o Senhor. Nós conseguimos produzir bons frutos. Não é por nós mesmos. Por nós mesmos não vamos conseguir fazer nada. Somente em Jesus vamos conseguir dar bons frutos. Ele é a videira, nós somos os ramos, nós pertencemos a Ele. E sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Olha só, essa caneta. Ela foi desenhada e desenvolvida para um propósito. Pronta para ser usada. Mas sozinha ela é capaz de escrever alguma coisa? De fazer algo? De fazer uma letra? Alguma coisa sozinha? Ela não faz nada. Se eu deixar essa caneta aqui sobre o púlpito, ela não vai fazer nada. Não vai assinar nada, não vai escrever um poema, não vai escrever uma canção, não vai assinar nenhum tipo de documento. Ela só vai cumprir sua função quando uma mão segurar ela. Permanecer em Cristo é ser como essa caneta, que se deixa segurar pelo Mestre, que se deixa estar com o Mestre. Se nós soltamos a mão dele, seremos apenas um objeto de plástico vazio. É o contato da mão que dá utilidade à caneta. Esta caneta, ela não escreve o que ela quer, ela escreve o que o seu dono decide. Ela pertence a quem a segura. Se o dono quer escrever uma mensagem de consolo, vai escrever. Se ele quer assinar um decreto, ele vai assinar. Ela não questiona o papel, ela apenas confia no guia. Pertencer a Deus é descansar na certeza de que a nossa história está sendo escrita por alguém que não erra o traço. Quando você lê uma carta maravilhosa, você não elogia a caneta. Você não elogia a caneta, você vai elogiar a carta, você vai elogiar a letra do autor. A caneta age, mas quem recebe a glória é o autor. O nosso agir no reino de Deus não é para que vejam o nosso brilho, mas para que através de nós o mundo leia a mensagem de amor que o nosso dono escreveu. É isso que nós devemos fazer. Agir por meio do Senhor. Deixar Ele conduzir a nossa vida, deixar Ele guiar a nossa vida. Igreja, nós somos como essa caneta, mas Deus é o escritor. Permaneçamos nas mãos dEle, pois pertencemos a Ele, e o nosso agir seja apenas o rastro da glória dEle nessa terra. Permanecemos no Senhor para pertencer a Ele e agir para a glória dEle. É isso que nós devemos fazer. Como servos, como cristãos, como a igreja do Senhor. Precisamos permanecer em Jesus. Pertencer é agir. Então vamos agir, permanecendo no Senhor todos os dias, buscando, orando, se entregando e fazendo algo para Ele, para honrar e glorificar o nome dEle. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja em casa, seja na rua, faça algo para o Senhor. Faça algo para o Senhor. Que nós possamos refletir. O que eu estou fazendo para Deus? Aquilo que eu estou fazendo para Deus está sendo suficiente? A minha vida condiz como um verdadeiro cristão? As minhas atitudes estão sendo de um verdadeiro cristão? Será que eu pertenço ao Senhor? Permaneço no Senhor somente na igreja? Ou em casa também eu estou permanecendo em Deus? Será que no trabalho eu estou permanecendo em Jesus? Será que na rua eu estou permanecendo em Jesus? Nosso papel como servos do Senhor é permanecer nele, para poder agir de forma correta, para poder amar ao Senhor, para poder conduzir outras pessoas para o reino de Deus. Assim o reino de Deus vai avançar. Assim vamos dar bons frutos. Assim nós vamos conseguir dar bons frutos, amados, quando estivermos no Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por tudo que Tu tens feito.
Nós somos gratos pelo teu imenso amor, nós somos gratos pela tua bondade, nós somos gratos pela tua palavra, nós somos gratos, ó Deus, porque tu és fiel e o Senhor está aqui presente. Deus, nós queremos, ó Pai, todos os dias honrar ao Senhor e buscar ao Senhor, porque tu és a nossa videira, tu és a nossa vida, tu és o nosso mestre, tu és o nosso Senhor. Sem ti nós não somos nada, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então nos ajuda, Senhor, a estarmos em ti todos os dias. Nos ajuda todos os dias a renunciar o nosso eu, renunciar a nossa vontade e fazer a tua vontade, Senhor. Que possamos permanecer no Senhor, ouvir a tua voz, buscar ao Senhor, refletir na tua palavra, orar ao Senhor todos os dias. Porque nós pertencemos a ti, Senhor, nós somos teus. Então faz de nós o que tu bem queres. Faz da nossa vida o que o Senhor bem quiser. Pai, que nós possamos agir de forma correta, que nós possamos, como igreja, como servos, como cristãos, honrar o teu nome com as nossas atitudes. Honrar o teu nome com a nossa mente, honrar o teu nome com o nosso falar. Honrar o teu nome aonde estivermos, ó Deus. É isso que nós precisamos fazer, Senhor. Mas sem ti nós não vamos conseguir. Por nós mesmos não temos força, por nós mesmos só fazemos o que é errado. Então precisamos do Senhor para fazer algo para o Senhor. Precisamos do Senhor para honrarmos ao Senhor. Precisamos de ti, Pai, para glorificar o teu nome. Nos ajuda, Senhor, todos os dias a ouvirmos a tua voz. Nos ajuda todos os dias a fazermos algo que honre e glorifique o teu nome. Toca a nossa vida, toca o nosso coração. Nos transforma todos os dias, ó Pai, para que possamos te honrar com tudo que temos e que somos. Em nome de Jesus, amém.